Bom, pessoal, então para começar a fazer essa casa, a gente precisa de uma fotografia de uma casa. Se vocês não tiverem a fotografia, procura na internet que a gente encontra. Agora, se vocês tiverem casas da infância de vocês, os avós de vocês, vocês também podem usar essas fotos como referência, tá? E aí vocês vão fazer a reprodução da casa onde vocês morou na infância. Então tá, vamos tirar a medida aqui. A casa ela tem 13 centímetros de comprimento aqui, ó, de largura, né? E de altura ela tem 6 centímetros. Dessa parede aqui até a janela tá dando 2 centímetros. Da janela até esta porta tá dando aqui 3 centímetros. Não precisa ser assim, vamos arredondar, tá? Aqueles quebradinhos a gente nem vamos considerar. Vamos arredondar as medidas. Aqui tá dando 2 centímetros e meio. Falta um pouquinho aqui, né? Tá dando, a gente coloca ali no nosso papel 2 centímetros e meio. E aqui 2 centímetros. A mesma largura daqui é exata a largura daqui. A porta tem 2 centímetros também. Cada janela tem 1,5 centímetros. Tá bom? Bom, pessoal, já tirei aqui, né, as medidas, vocês viram como que é feito. A lateral aqui, eu não peguei uma lateral muito larga, assim, para não fazer uma casa muito grande, que o que mais importa para nós é a frente da casa. E a lateral, eu escolhi aqui fazer uma lateral de 6,5. 6,5 centímetros, tá? A altura da casa na lateral tem aqui 8 centímetros, da ponta mais alta até na base embaixo. E para descobrir aonde fica essa altura aqui, é o corte das laterais aqui, que vai ser o telhado, é só medir parede, altura da parede, até o pico do telhado. E aí a gente tem aqui o que é o telhado, né? A medida certa e correta do telhado. A gente vai precisar de 2 peças como essa aqui. Eu já vou cortar e já vou colar no meu isopor e já volto com essas peças recortadas e coladas. Bom, pessoal, cortei aqui, fiz a divisão, resolvi pôr uma janelinha aqui, né? Como ela tá numa parede sozinha, eu fiz ela um pouquinho maior. Então, agora eu vou aproveitar que o papel tá aqui. E eu vou, como vocês podem notar, esse papel ele tem uns mini quadradinhos nele também, certo? Então, antes de retirar o papel, eu vou demarcar aqui, porque essa casa, ela é de tijolinho. Dá pra ver bem o tijolinho. Foi feito o tijolo e depois foi pintado por cima. Passado um cimento muito fininho e depois pintado por cima. Então eu vou aproveitar aqui, ó, e vou demarcar aqui o tamanho que eu quero desses tijolinhos. Tá bom? Vou fazer as linhas horizontais e depois as verticais, determinando o tamanho de cada tijolinho. Até chegar aqui, tá? Bom, pessoal, para adiantar bem, eu já cortei, né? Colei, fiz a marcação aqui dos tijolos, tá?
estão todos demarcados. Eu não fiz muito em toda a casa, porque a gente vai fazer outros trabalhos, como aqui na foto, não aparece os tijolinhos muito, né? Apenas o volume embaixo, né? Então, a gente agora vai trabalhar com as paredes desta casa aqui, certo? Bom, pessoal, coloquei aqui na paleta o marrom escuro, o cerâmica e o terra queimada. Eu vou usar essas cores para pintar aqui embaixo, assim. Vou passar na casa toda. Pessoal, vocês devem estar perguntando por que tá amarelo, né? Bom, tá amarelo assim, gente, porque eu passei uma tinta colorida qualquer apenas para mim poder colar aqui, ó, o meu isopor com isopor. Quando a gente passa a tinta aqui, impermeabiliza e eu posso usar a cola instantânea. Posso usar a cola instantânea que ela não vai derreter o isopor. Pessoal, como dá para notar aqui na foto, a gente vê as marcações dos tijolos aqui, certo? Então, o reboco é muito fininho, ou é rebocado essa casa aqui com terra, né? Então, a gente vai fazer uma representação do que a gente está vendo aqui. Vamos passar cola e cimento por cima desses tijolinhos, tá? O que ficar aparecendo vai aparecer. Depois, essa rachadura que tem aqui e aqui, a gente vai tentar fazer de tudo para representar elas também, tá bom? Cola branca comum, extra, pode ser a cola escolar, tá? Vamos passar aqui, porque a gente não quer tirar a marcação dos tijolinhos. Ela vai ter que aparecer isso aqui. Então, vamos passar aqui. Bom, pessoal, já secou o meu reboco aqui já secou, né? Agora eu vou fazer aqui, gente, a pintura da parede. Então, eu vou usar, a gente vê aqui que tem o amarelinho, né? Bem clarinho. Aqui tá sujinho, a base aqui, com o próprio tijolinho ou da terra, né? Que a terra é bem vermelha. Pessoal, vou usar aqui o amarelo ocre, misturado no pouco do branco, que eu não quero tão forte, porque a casa é bem clarinha. Eu vou fazer uma mistura com um pouco de amarelo, um pouco do branco, o amarelo ocre. E vamos pintar ali. Vamos tentar chegar o mais possível perto desta cor, certo? Lembrando que quando a tinta seca, ela costuma escurecer um pouco. Bom, pessoal, agora tem aqui esse defeitinho, né? Vamos tentar fazer ele também. Aqui tem uma rachadura, vamos tentar fazer também.
Por termos pintado o fundo na cor tijolinho, então agora é só retirar aqui um pouco desse reboco que vai aparecer a cor aqui do tijolinho embaixo, né? Então eu vou tirar em algumas áreas só, tá, pessoal? Não vai ser em muitas áreas, não. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer a janelinha desta casa, né? Tem 1,5 cm, 1,5 cm, e aqui a porta tem 2 centímetros. Então, a gente vai usar esta madeira. Eu tenho retalhos dela, eu vou usar ela, tá? Mas vamos ver como que é o modelinho dessa janela e portinha. Olha como que é. Então, a gente tem batente e a janela de dentro, que é toda cheia de tipo ripinhas, né? Então, nós vamos tentar reproduzir isso. Então, eu vou pegar um lápis aqui e vou medir aqui a altura aqui e vou tirar esse pedaço, certo? Justinho 2 centímetros, né? 2 quadradinhos, 2 centímetros. Vou tirar essa parte aqui. Eu passei um risco aqui, que eu acho que vocês estão conseguindo ver. E agora eu vou, com essa ponta, eu vou marcar aqui, ó, afundando esse veio. Cortei aqui um pedacinho dessa madeirinha e eu vou colar aqui. Vou colar aqui. Bom, pessoal, já terminei de montar as portinhas e agora eu vou colorir. Eu vou usar aqui esse azul aqui, que é o azul piscina, com o branco. Já coloquei aqui na paleta. Vou tentar chegar o mais próximo possível aqui
desse tomzinho aqui, né? Olha, peguei muito pouco do azul e mais branco. Coloquei aqui um pouquinho do marrom e fiz apenas uma sujeirinha aqui para passar aqui, ó, embaixo aqui, perto do rodapé aqui, bem pouquinho. Até tá demais, vou tirar. E subir aqui um pouco. Vamos deixar secar essa parte. Eu cortei aqui um pedaço de papel e eu tirei a medida aqui do telhadinho, porque ele é apenas uma base para sustentar a minha madeira que eu vou usar ali, tá, gente? Então, eu cortei aqui o tamanho que eu vou precisar e eu vou colar aqui, tá bom? Vou colar aqui com a cola branca, para que o papel se funde na madeira. Mas não que ele vai ser necessário. Eu tô fazendo isso porque as minhas plaquinhas aqui de madeira é pequena, né? Então eu quero aproveitar essas madeiras que eu tenho aqui, que são essas aqui que eu já mostrei no vídeo anterior, que era de um jogo americano que se rompeu, e eu tô aproveitando as madeirinhas que são feitas de bambu no artesanato. Então o papel aqui, gente, é apenas uma base para segurar todos os meus bambus junto. Então eu vou colocar aqui, ó, uma sobrinha para fora aqui, assim. Eu vou reaproveitar esses bambuzinhos aqui. Um pouquinho para fora do papel. Bom, pessoal, agora eu vou colar aqui. Bom, pessoal, como eu mostrei da outra vez que ficou aquele espaço aqui, vamos passar a massa aqui também, tá? Só tô mostrando essa parte aqui para não ficar dúvida nenhuma. Depois de seca, a gente lixa e torna a pintar. Tá bom? Essa massa, ela seca em 30 minutinhos. Essa massa é uma massa para madeira, mas pode usar a massa corrida ou a massa. Agora a gente vai esperar essa massa secar, lixar e depois fazer de novo a pintura aonde tá branco aqui, tá? Bom, pessoal, eu peguei aqui esse papel craft, tá? Gramatura dele é de 300 e coloquei aqui na bandejinha o marrom escuro, o ocre, marrom claro e o cerâmica. Eu vou usar uma esponjinha e vou pegar um pouquinho de cada cor e vou bater
aqui assim. Eu vou fazer isso frente e verso, tá? Dos dois lados. Pronto, pessoal, secou, pintei dos dois lados e agora a gente vai fazer aqui, vamos medir aqui para saber quanto de telha, o tamanho da telha que a gente vai precisar ali para nossa casa. Aqui tem meio centímetro. Bom, pessoal, depois de riscado, a gente vai fazer agora, vamos definir, aqui a gente definiu a largura da telha. Agora a gente vai definir o tamanho dela. Eu vou fazer uma telhinha de 1 centímetro de comprimento. Pronto, pessoal, já passei aqui o traço. Gente, eu fiz com o grafite para que vocês possam enxergar aí da casa de vocês, tá? Se vocês tiverem um lápis colorido na cor marrom ou na cor vermelha, na cor que a gente usou aqui, eu acho que é até melhor. Mas depois eu vou apagar, tá bom? Para não ficar com esse brilho todo em cima da casa, porque a telha já tá pintada. O que eu vou fazer agora, gente? Não dá para cortar com estilete, que ele corta com estilete, ele solta uma rebarbinha. Então a gente vai cortar com a tesoura. Telha por telha, tá? Eu vou cortar um tanto aqui para mostrar para vocês. Essa ponta, ela saiu pequena. Agora a gente vai tirar as que vão ficar mesmo. A gente vai pegar aqui uma telinha dessa, né? Se achar que tá marcando demais aqui o grafite, a gente apaga. Ou então, a gente tenha todo o cuidado de virar essa parte que tá com o grafite pro lado de baixo aqui, tá bom? Pra não colar ele virado pra cima, pra não destacar. Agora eu vou pegar aqui um pedacinho aqui de madeira, pequenininho, e vou apertar. Olha, pessoal, como tá ficando o telhadinho. Aqui são as telhinhas que estão viradas. Eu tô usando aqui a cola instantânea. Eu tô colocando assim, ó. E espalhando assim com o palitinho. E com o mesmo palito, eu já venho aqui, seleciono aqui a minha telhinha e já coloco aqui, ó. Tá? Essa telha virada para cima é o que vai receber a outra por cima, tá? Vou fazer isso, pessoal, até chegar aqui no final. Depois, eu vou pegar uma outra telha, certo? Ver se dá para focar bem. Olha o tamaninho dela, gente. Como é pequenininha. Então, eu vou colocar assim, ó. Essa telhinha eu vou colocar aqui entre duas telhas. Veja como que ela vai ficar, né? Vou fazer assim até subir lá em cima, de baixo para cima e sobreposta. As de baixo eu não sobrepus, porque elas vão ficar escondidinha. Essas aqui eu vou sobrepor. Coloco aqui, saindo um pouquinho aqui para fora
e depois a outra eu coloco aqui por cima, tá vendo? Passando colinha até chegar no final aqui, tá? Depois a cuminheira aqui a gente vai fazer também por telhas aqui ao lado para dar o acabamento. E assim que esse passo tiver terminado, então eu volto para mostrar para vocês o telhado já todo colocado. Olha, desse lado aqui já foi colocado, falta esse pedaço aqui. E agora eu tô dobrando essas telinhas aqui para ir colocando, tá bom? É demorado? É demorado, gente, mas fica um telhado mais realista, né? Olha que legal, quando a gente já pinta a folha antes de cortar. Então, vamos continuar aqui. Bom, pessoal, aí já coloquei, eu passei uma massinha para disfarçar, né? A divisão entre os telhados, e agora eu tô assentando as telinhas em cima dessa massa, gente. Eu tô pondo massa dentro dela com a espátula e vou assentando, sobrepondo cada uma delas, tá? É sim uma parte que exige bastante paciência, mas quem faz artesanato tem que ter paciência, viu? Porque é um trabalho bem minucioso. Agora vamos aproveitar e já colocar a porta e as janelinhas no lugar. Ela vai entrar apertadinha, mas é assim que tem que ser, tá? E a cola eu vou colar por dentro. Vou passar a cola por dentro, tá? Olha como ficou perfeito, como tá na fotografia ali, né? Não tem espaço. Ficou bem fechadinho. Agora vamos colocar janelas e finalizar essa parte. Tá faltando um pedaço ali, tá vendo, gente? Então eu também fiz assim e coloquei do mesmo lado, né? Tá faltando ali, então ficou bem legal, né? Gente, o acabamento do telhado vai ser feito também, vai ser colocado a madeira. Não mostra na foto, mas a gente vai fazer, tá bom? Esse acabamento vai esconder a madeira debaixo do telhado. Bom, pessoal, secou. Tá bem firminho agora, então já dá pra gente começar a trabalhar aqui no telhado, tá? Já aproveitei e já passei aqui, já fiz a colagem dessa madeira para dar acabamento no telhado. Aqui não dá pra ver na foto, porém eu coloquei, tá? Depois a gente vai escurecer também com betume. E agora a gente vai envelhecer o telhado como mostra aqui no desenho, na foto, tudo bem? Eu vou usar o betume, um pouquinho de marrom talvez, não sei ao certo, mas eu vou usar o betume para dar uma escurecida na telha e ir secando com um paninho. Água e betume, tá? Vamos passar bem aqui assim, ó, para esconder um pouquinho desse branquinho aqui da massinha. Não muita água, gente, porque sabe que o telhado foi feito com o papel craft, apesar da cola, apesar da tinta, ele é um papel, né? Então a gente não vai sobrecarregar muito isso para não danificar o formato da telha, certo? Feito isso, gente, eu vou pegar aqui esta cola branca, colocar um pouquinho assim nessa beira aqui, tá? Onde a gente vai colocar um pouquinho de terra. Que a gente não quer que isso saia mais, né? Vamos pôr em vários pontos, como está mostrando aqui nesse telhado.
Deixar essa cola secar, tirar o excesso e depois de novo envelhecer, tá? Para deixar essa terrinha um pouco mais escura, mas ela não é tão assim em toda a telha, tá vendo? Tão escura em toda a telha, algumas partes apenas. Nós vai fazer exatamente assim com esse telhado aqui também. Tá bom, pessoal? Agora deu uma secadinha aqui. Eu vou pegar de novo o betume e vou passar aqui assim, ó, aonde eu depositei a terra, tá? Bom, pessoal, enquanto aqui o telhado vai secando, né? Vai ficando tudo acomodado no seu lugar. Então, eu vou agora, bem aqui, fazer a colagem dessas madeiras aqui, bem aqui, ó, tá? E depois eu vou cortar o excesso, porque só pode ficar aparecendo um pedacinho, como mostra aqui na foto da casa. Tem essas madeirinhas aqui. Elas estão bem no escurinho, mas dá pra ver aqui, tá? Então, a gente só falta para terminar o telhado, falta essa parte aqui, colar essas madeiras aqui, tá? Assim. Então, eu já escureci aqui uma varetinha com betume, mas se precisar eu vou escurecer novamente. Então, a gente vai pondo aqui, ó, colado no telhado. Colado no telhado, tá, gente? Não vamos fazer como na outra, que a gente furou a parede e colamos ali a madeira. Então, a gente vai fazer assim, deixando uma distância de cada madeira. Isso não tem segredo, certo? É só pôr a madeira aqui, deixando um pouquinho de centímetro aqui, um pouquinho de centímetro ali. A gente cola bem aqui. A gente vai fazer isso deixando uma certa distância entre uma madeira e outra, tá? Vai ficar com essas pontinhas aqui, tá, gente? Bom, pessoal, cortei aqui, né, o que vai ser a base da casa e marquei aqui aonde vai ser a entrada da casa aqui, da portinha. E vou cortar, ó, já passei aqui assim, marquei aqui, ó, aonde vai ser aquele degrau que tem aqui na casa aqui, olha, bem aqui tem esse degrauzinho. Vou passar aqui, gente, a cola isopor, tá? Mas assim, na beirada, aqui. Bom, pessoal, aqui, ó, passei o marrom na beirada dessa madeira. É uma plaquinha de MDF, eu colei duas para dar um volume. Também cortei esse isopor, que vou colar ali em cima daquela tábua ali. Bom, pessoal, nesse potinho eu coloquei um pouco de massa, a mesma massa que eu usei na casa, que eu sempre uso nos meus projetos. Aquela massa que é de madeira, tá? Para madeira, né? Vou colocar uma quantidade aqui. E vou colocar também, gente, o marrom, tá?
Não vou pôr água. A própria tinta vai amolecer a massa. Agora é só mexer, misturar bem essas duas cores, né? E aplicar. Eu vou aplicar essa massa em toda a parte do isopor, tá? Bom, pessoal, já endureceu aqui o quintal. Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Vamos pegar uma lixinha e lixar aqui, dar uma alisada nessa textura aqui, tá? A gente vai fazer isso aqui em todo o quintalzinho. Então, pessoal, coloquei aqui um pouquinho do marrom claro, né? Bom, pessoal, agora vou usar aqui a cola branca e um pouco de terra. Eu vou usar, antes de começar a mexer aqui com o quintalzinho, eu vou usar aqui, gente, o vermelho Veneza para pintar essa parte aqui, para dizer que é aqueles pisos de vermelhão, tá? Eu vou pôr uma gotinha bem pouquinho, porque ali é bem pequenininho. Eu vou usar isso aqui. Eu vou pintar ali para já ficar pronto essa parte. Usar um pincelzinho um pouco menor e vou passar ali um pouquinho do vermelho Veneza aqui. A cola com a terra. Então tá, vamos pôr aqui, né, tudo o quintal e vamos espalhar aqui com um pincelzinho. Bom, pessoal, feito isso, agora sim vamos vir com a terra e vamos salpicar aqui, tá? Vamos salpicar aqui. Assim. A gente vai esperar secar um pouquinho essa cola para depois bater e tirar o excesso, tá? Vamos continuar usando aqui a cola branca. E agora a gente vai colocar a grama, certo? Vamos colocar a grama agora, o gramado. Pegar aqui um pouquinho da serra, do pó de serra verde clarinho e vamos colocar aqui assim, com a mão mesmo, assim. Vamos salpicar aqui. E já tirar o excesso.
Gente, eu coloquei aqui um pouquinho do pozinho da serra e coloquei também outro pedaço de meia e vou tentar tirar daqui apenas o pó. Apenas o pozinho. Então, vamos lá. Olha, gente, aqui foi feito assim, salpicando com a mão. E aqui foi feito apenas com o pó da serra, tá vendo? Eu gostei bastante desse lado aqui, achei que ficou bem legal. O que vocês acharam? Né? Então, agora vamos passar aqui e aqui atrás também. Bom, pessoal, agora a gente vai colocar um pouquinho de vegetação aqui na nossa casinha, tá? Aqui no nosso quintal. Bom, gente, eu vou agora pôr esse tipo de uma trepadeirinha aqui no cantinho da casa. Vou fazer um furo aqui para tá fixando ela aqui dentro. Vou colocar cola. E já vou colocar o galinho ali. Bom, pessoal, agora fiz assim umas gotinhas de cola e salpiquei ali a serragem colorida. Se vocês quiserem, vocês fazem assim, se não, deixa só verdinho. Agora, gente, eu peguei o meu pincel, coloquei um pouco de tinta, tirei num paninho o excesso e tô fazendo aquela luz seca sobre o telhado, a parede, o banquinho lá embaixo,
né? Uns chamam essa luz de Dye Blush, mas ela é nada mais do que a luz seca que a gente sempre conheceu, sempre fizemos aqui, né? Luz seca. Tô passando também ali, gente, na entrada da casinha, para destacar os tijolinhos, olha como destaca. Bom, gente, agora ali nas paredes também faço essa luz seca. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ele ficou um pouco longo, mas ficou tudo num vídeo só. Não quis dividir ele em duas partes. Quem gostou, deixa um joinha para mim, um comentário debaixo do vídeo. Se inscreva no canal quem não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!